No capítulo desta sexta-feira, 26 de abril, da novela Paraíso Tropical, Antenor oferece dinheiro para o policial, já que ele não está com os documentos do carro lá. O policial dá voz de prisão para ele por tentativa de suborno. Antenor volta atrás e diz para o policial que ele não estava falando sério. O policial diz que parecia muito sério quando ele estava contando o dinheiro, achando que seria o suficiente para comprar ele. Antenor é arrogante novamente com o policial e pergunta se não dava mesmo para comprar, quanto ele ganha por mês, e diz que ele está fazendo tudo isso para aumentar o preço e manda ele falar. O policial diz que ele não está aumentando preço nenhum e sim está dizendo que ele está preso por cometer um crime. Infelizmente, o senhor não vai entender um policial que ganha pouco, mas não se vende. Antenor pede para eles conversarem melhor. Não tem prisão, não tem suborno. Olha essa chuva em cima da gente. Eu vou ligar para um funcionário meu, ele traz os documentos e a gente resolve isso. O policial deixa claro para Antenor que ele vai fazer tudo isso, mas na delegacia. Bebel conta para Tatiana o plano de Olavo e diz que ela não pode contar isso para ninguém. Tatiana jura que não irá contar isso para ninguém. Quer dizer que você está grávida. Eu só tenho surpresa contigo. Bebel diz que é. Tem poucos dias, mas ela já se sente diferente. Tatiana pergunta para Bebel se o Antenor não acreditar nessa história. Porque pro Olavo não vai pesar tanto. Quem está esperando a criança é ela. Você acha que eu não tenho medo? Mas o Olavo disse que se não desse certo, ele iria assumir a criança. É, todos dizem isso. Bebel diz que o bebê já está dentro da barriga dela e o que tiver que acontecer vai acontecer. Olavo está se sentindo incomodado por estar no sol ao lado de Alice. Iracema conta para Nelly que Virgínia não deixa de perseguir ela. Ela convocou uma assembleia para segunda-feira e ela tem a certeza que Virgínia está fazendo isso tudo para prejudicar ela. Nelly manda Iracema ficar tranquila porque Virgínia vai quebrar a cara e comenta que ela está achando a Dinorá muito calma com esse casamento do Gustavo. Ela não está reconhecendo ela. Iracema concorda com Nelly e diz que ela também está desconfiada de tanta calma que a Dinorá está. Dinorá diz para a mãe que agora que ela está se sentindo mais madura, ela diz que está desconfiando dela. Ela se sente até triste. O que é que vocês querem que eu faça? Que eu corte os pulsos? Eu não. Se esse casamento tiver que sair, ele vai sair de qualquer jeito. Doa quem doer, dane-se. Sérgio Otávio desabafa com um colega de trabalho dele que ele ajudou a Dinorá a fazer uma parada braba em relação ao ex-marido dela. Virgínia pergunta para Belisário se ele não recebeu nenhuma caixa, uma sacola, qualquer coisa. Ele pergunta se ela está se referindo à caixa que está em cima do sofá, há mais de uma hora. Virgínia pede por favor para Belisário pegar o vestido de noiva e levar para o quarto. Belisário abre a caixa do vestido de noiva e fica assustado. Ele diz: "Ih, eu acho que alguma coisa saiu errada." Tiago e Rodrigo perguntam para Belisário por que ele está nervoso. Belisário diz que ele acha que teve algum engano com o vestido da Gilda e manda os dois darem uma olhada nele. Virgínia toma um susto ao pegar o vestido de noiva de Gilda e vê que é outro vestido que está lá, e de cor preta. Rodrigo tenta aliviar a barra do costureiro, dizendo que pode ter sido um engano, pode ter trocado os endereços. Virgínia diz que não, porque esse modelo foi o que a Gilda escolheu. Ela não sabe o que está acontecendo e manda os dois esconderem isso, porque a Gilda não pode ver essa monstruosidade. Gilda aparece na hora e pergunta o que ela não pode ver. Ela olha para o vestido e arregala os olhos. Rodrigo tenta esconder o vestido, mas já é tarde. Gilda desmaia e Tiago segura ela. Enquanto isso, Gustavo está dizendo para Heitor que ele não pode largar a Gilda no altar. Ia ser uma cafajestice sem tamanho. Um sujeito que faz isso merece um tiro no meio das pernas. Heitor diz para Gustavo que ele não vai largar a Gilda no altar, ele vai conversar com ela antes. Gustavo continua sendo teimoso e diz que ele não vai fazer isso. A Gilda é uma mulher maravilhosa, ele gosta dela e ele vai se casar com ela sim. Rodrigo avisa para Gustavo que o casamento está suspenso. O vestido da Gilda foi trocado, veio todo preto. Ninguém entendeu nada, a coitada caiu dura no chão. Heitor pede para Rodrigo ficar calmo e explicar o que está acontecendo. Gustavo pergunta para Rodrigo se ele está querendo dizer que a Gilda passou mal. Rodrigo pede para Gustavo acompanhar ele. Gilda acorda e Tiago explica para ela que foi só uma confusão do ateliê. Eles vão resolver isso rápido. Gilda diz que não pode mais se casar,
Por que você não casa com outra roupa? Você é tão linda, qualquer roupa em você vai ficar maravilhosa. Gilda diz que o vestido deixou ela de baixo astral. Parece que um urubu preto pousou no destino dela. Virgínia pede para Gilda não falar assim, porque ela fica até arrepiada. Gustavo chega na hora e pergunta para Gilda o que foi que aconteceu. Ela aponta para o vestido e diz que ela viu aquilo lá. Gilda diz que não vai ter mais casamento. Ô Gustavo, você não acha que ela poderia casar com outra roupa? Gilda diz que ela não pode casar com essa roupa. Como ela vai olhar para as pessoas e sorrir, fingir para as pessoas que ela está feliz depois disso? Gustavo concorda na hora em fazer o que Gilda quer. Gilda diz que não tem mais o que escolher. Belisário diz que isso está cheirando a gracinha de estilista moderno. Não, querido, Vinícius é muito profissional. Foi outra coisa. Nós temos que avisar os convidados, já que não vai mais haver casamento. Ele foi adiado. Rodrigo diz que eles vão para a igreja avisar o padre e eles vão inventar uma desculpa qualquer. Gustavo chega na casa de Dinorá gritando e mandando Iracema levar as crianças para a casa dela. Iracema diz que ia levar elas para a casa da Nelly e Gustavo diz que não vai ter mais casamento. Dinorá se faz de desentendida e pergunta para Gustavo por que ele está olhando para ela com essa cara. Foi você, Dinorá, eu sei que foi você, confessa. Eu não sei do que você está falando, fui eu o quê? Gustavo diz para Dinorá que alguém tem que colocar ela numa camisa de força, porque ela não é normal. Dinorá diz que ele não pode ficar ofendendo ela sem ela saber do que está sendo acusada. Gustavo diz que a Gilda desmaiou pelo que fizeram com ela. Dinorá tem a cara de pau de perguntar se a Gilda está doente. Gustavo grita mandando Dinorá parar de se fazer de idiota. Ela sabe muito bem por que a Gilda está passando mal, porque ela olhou aquele vestido preto de noiva que você mandou para casa dela. Vestido preto de noiva? Mas que moda mais esquisita. Gustavo manda ela não provocar ele porque ele é capaz de fazer uma loucura. Ah, para de berrar comigo você também. Eu não sei nada dessa história de vestido. Você está ficando paranoico. Eu sou paciente, mas eu não sou saco de pancada, não. Gustavo diz que ela está se achando esperta, mas ela é burra, porque em 2 tempos ele vai descobrir a verdade. Me aguarde, me espera. Quando Gustavo sai de Norá, acha graça. Antenor se exalta na delegacia e o delegado manda ele ligar para o advogado dele, senão ele não vai permitir mais nenhuma ligação. A empregada de Virgínia conta para Belisário que o Antenor ligou para o Rodrigo. Belisário pergunta o que o Antenor queria com o Rodrigo a uma hora dessas. Ele está numa delegacia, ele foi preso porque estava sem documentos. Belisário diz que vai lá ajudar o filho. Antenor se exalta de novo na delegacia e o delegado se aborrece com ele e manda levarem ele para a cela. O guarda vai segurar Antenor para ir para a cela e Antenor diz que não precisa, ele vai junto com ele. Hermínia tenta novamente fazer com que Lúcia perdoe o Antenor, mas ela continua insistindo em dar uma de moralista, condenando o que o Antenor fez com a Paula e o Daniel. Belisário pede ajuda a Cássio para libertar o Antenor da cadeia. Cássio diz que empresta o dinheiro e vai ajudar ele, e pergunta se ele quer que ele avise a Lúcia sobre a prisão do Antenor. Belisário pede para ele não avisar ninguém, porque o Antenor não iria gostar. Ivan pergunta para Tatiana se ela ainda gosta dele. Tatiana fica calada com lágrimas nos olhos e os dois se beijam e se acertam novamente. Ivan leva Tatiana para a casa de Marion. E Tatiana fica com medo de Marion chegar e ficar azucrinando ela. Ivan diz para ela não se preocupar porque ele tem muito podre da Marion. Marion chega e diz que ela não está acreditando que está vendo um flashback do pior pesadelo dela. Agora, a Tati está de volta na casa dela. Ivan pergunta para Tatiana se ela lembra da sogrinha dela e Tatiana pergunta para Marion se ela estava com saudades dela. Marion começa a ter um ataque de fúria, por Ivan estar bebendo uma das bebidas caras dela. Eu já avisei seu moleque que isso aqui é bebida de gente e não é para você ficar gastando com essas tuas popozudas. Tatiana se aborrece e grita perguntando para Marion se ela está com inveja e chama ela de coroa velha caída. Marion manda Tatiana sair da casa dela e a chama de vagabunda. Ivan manda Marion não descer o morro. Eu já falei, sai daqui, sua rameira. Tatiana diz para Ivan que ela vai subir o morro, porque se ela ficar lá, ela vai descer no nível da mãe dele. E hoje ela não está afim de barraco. Marion diz para Ivan que ela quer ele hoje fora da casa dela. Ivan concorda e diz que ele vai dormir debaixo da ponte. Mas ela vai dormir na cadeia porque ele vai na delegacia e vai entregar tudo que ele sabe dela.
Marion diz que quando descobriu que ele era filho do motorista, ela deveria ter mandado ele para debaixo da ponte junto com ele, e chama Ivan de ingrato. Belisário chega na delegacia e diz que ele é o pai do Antenor. O delegado diz que o problema não são os documentos, houve uma tentativa de suborno. Ele estava muito nervoso, desacatou a minha autoridade. Belisário pergunta para o delegado se ele pode conversar com o filho dele. O delegado diz que sim. Belisário diz para Antenor que os documentos dele já estão nas mãos do delegado, mas parece que eles não são mais tão importantes. Antenor agradece por ele estar ajudando ele. Ele imagina o quanto é humilhante para ele essa situação toda, e tudo por culpa da arrogância dele. Ele estava com pressa, tinha um compromisso e havia esquecido os documentos. Belisário diz que dessa vez ele não foi tão arrogante assim. Antenor fica surpreso e diz não. É como você disse, você tinha um compromisso importante. E como você disse, era uma gorjeta que a gente dá várias vezes ao dia. Você está falando de você? Não, de você. Eu tenho certeza que você deve ter tido um motivo muito sério para fazer isso, e não precisa me dizer. Belisário diz para Antenor o que aconteceu com ele, e ele nunca disse para ele por que ele tentou subornar aquele fiscal. Antenor diz que ele era muito criança para entender. Ele só soube que o pai dele havia sido preso. Belisário diz que ele tentou subornar o fiscal porque ele não queria que ninguém dissesse que o uísque dele era ruim, porque não era. Antenor pergunta para o pai se ele ainda se preocupa com isso. Ele diz que já esqueceu isso há muito tempo, mas a única coisa que eu não esqueci todos esses anos, Antenor, é que você me deve. Antenor pergunta se ele deve para ele a compaixão que ele não teve quando ele era menino e humilhado. Belisário diz que não. Ele deve para ele por ter se tornado esse homem orgulhoso incapaz de dobrar a espinha, e também por tentar subornar um guarda e se surpreender por ele ser honesto. Foi aquele menino que, com 10 anos, jurou que nunca mais seria humilhado. Antenor diz que é verdade, e Belisário diz que ele, para não ser mais humilhado, construiu o grupo Cavalcante, e isso ele deve a ele. Antenor diz que deve mesmo, porque ele, sendo um menino, jurou que nunca mais ninguém iria humilhar ele. E hoje você vai ficar me devendo também essa única coisa dessa herança que você vai levar de mim. Nós vamos sair daqui a pouco, e ouça o que eu vou te dizer. E não repita para ninguém, eu sou seu pai. O orgulho e a autoestima são fundamentais, mas alguma vez na vida nós precisamos deixar de lado o orgulho e dar passagem para um pequeno sentimento burguês antiquado. Ao carinho, à compaixão, à capacidade de perdoar e pedir desculpas. Antenor chora olhando para o pai. Vamos sair daqui, Antenor, porque cadeia não é lugar para você. Nós vamos sair daqui juntos, porque nós somos 2 Cavalcantes, afinal. Os 2 fazem as pazes e se abraçam chorando. Antenor pede desculpas para o pai por qualquer coisa que ele tenha feito para ele. Os 2 se abraçam novamente e saem juntos da cela. Joana encontra a Lúcia na rua e pergunta se eles conseguiram resolver o problema. É se você encarar uma separação como solução para... Joana fica surpresa e diz separação. Lúcia pergunta se ela não está falando da separação dela. Joana fica calada porque se tocou que falou demais. Lúcia pergunta do que ela estava querendo dizer em resolver um problema. Joana tenta disfarçar e diz que ela não sabe direito o que está acontecendo, mas ela pareceu triste e preocupada. Lúcia pergunta para Joana o que ela estava querendo dizer exatamente com o problema. Joana pede desculpas e acha que ela falou sem pensar. Foi besteira dela. Ela não deveria ter falado. Lúcia pede por favor para Joana falar o que é. É sobre o que aconteceu com o Antenor. Lúcia fica preocupada e pergunta o que foi que aconteceu com o Antenor. Parece que ele foi preso. Lúcia fica preocupadíssima. Paula, séria, diz para Antenor que o Daniel não está. Eu vim para falar com você, Paula. Paula diz que não tem interesse em escutar ele. Eu sei que você não tem interesse em me ouvir, mas por favor, faça um esforço. O que eu vim falar para você é muito importante. É sobre o terrível erro que eu cometi quando eu ofereci dinheiro à sua irmã para separar vocês. Eu vim porque eu preciso do seu perdão. Paula pergunta por que, se ela não significa nada para ele. Ela é uma moça que foi criada no interior, filha de uma dona de bordel. Ela não tem expressão nenhuma para uma pessoa que nem ele. Antenor pede para ela escutar e diz que para ele ela é muito mais. Ela é uma mulher que soube lutar pelos valores que acredita, sem nunca se deixar abater, sem nunca cometer um ato menos digno. Você nunca se deixou intimidar pelo meu desprezo e também nunca se maravilhou pelo meu poder. Nada disso, ao contrário, você conquistou o amor de um rapaz que eu tenho como um filho. E você conquistou a amizade de uma mulher que é a que eu mais amei na minha vida. Eu tenho muito respeito por você, e é por isso que o seu perdão é muito importante para mim. Paula é irônica com Antenor e diz que ele fez de tudo para separar ela do homem que ama. E agora ele declara que tem respeito por ela
e que quer o perdão dela, ela tem que admitir que ela admira a coragem dele, mas isso é tudo o que ele vai poder ter dela. Antenor diz que pelo menos ele se contenta com a admiração dela, pela atitude dele. Muito obrigado por você ter me recebido. Paula abre a porta para Antenor e ele vai embora.